Mas Jesus está querendo uma intimidade com você. Jesus quer te mostrar o profundo, o escondido. Mas você precisa estar à disposição. Você está aí sentado, mas você é um escolhido de Deus. Marcos 9:14. Glória a Jesus. Amém? O jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, e logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram, e perguntou aos escribas: o que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que os expulsassem, mas não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traze-mo. E trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado sobre a terra, resolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo ao pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. E quando entrou na casa, os seus discípulos perguntaram à parte: Por que não podemos expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Aqui na palavra do Senhor, eu separei em duas partes, conforme o Espírito Santo falou no meu coração. E eu vou falar para os irmãos nessa noite. Havia, um menino que já sofria com um problema, e o pai dele, pelo que é falado aqui, o pai dele já sofria isso com ele desde a infância. Ele já sofria isso desde a infância. E ele ficou sabendo de Jesus, porque Jesus já pregava por ali, e ele já ficou sabendo de Jesus e quis ir atrás de Jesus para ver se resolvia, porque Jesus, na mente dele, seria a última salvação, para o problema dele. E quando ele foi atrás de Jesus, ainda teve empecilhos, porque quando ele foi atrás de Jesus, Jesus não estava, Jesus estava lá no monte, e ele acabou encontrando com outros discípulos, os outros discípulos que não tinham ido. E aconteceu que ele foi ainda às vezes eu imagino, com as suas últimas fé que ele tinha, chegando lá, ele explicou para os discípulos o que acontecia, o que o menino tinha, que o menino, quando entrava, era espiritual, irmãos? Você sabe que é o demônio. Quando entrava, ele apanhava, ele ficava mudo, ele ficava perdido. E o pai dele, pela palavra aqui, o pai dele não desistia, porque o pai dele amava ele, dava para ver que amava bastante.
Só que explicou para os discípulos e os discípulos não puderam ajudar. A palavra vai dizer que os discípulos não conseguiram expulsar os demônios dele. E aí foi gerando uma confusão. Mas aqui essa é a outra parte que eu quero falar, como o Espírito Santo falou ao meu coração. Mas continuando aqui, a parte do pai. O pai, ele não desistiu. Então, hoje em dia eu vejo assim, a gente está no mundo e a pessoa às vezes tem um problema, né? Às vezes ela procura o médico, outros lugares, outras pessoas, outras igrejas, idolatria. Às vezes está perdida e não procura Jesus, né? Quando ele resolveu procurar Jesus, o seu problema começou a se resolver. Quando ele começou a procurar Jesus, o problema dele começou a mudar. Só que ele teve que ter fé para ele continuar. Depois ainda que os discípulos não conseguiu repreender o demônio, imagina o que ele pensou. Meu Deus, eu fui até naquela igreja, o pastor orou por mim e eu continuo com o mesmo problema. Vou desistir, vou voltar para o mundo, vou continuar como eu estava, não deu certo. Mas Jesus, o que ele quer te dizer nessa noite é que é a fé, é a perseverança. Eu falo agora no momento da fé do pai do menino, né? Ele teve perseverança, por mais que ele já estava incrédulo, que a palavra está falando, tinha o outro lado dele que acreditava que Jesus poderia curar, porque não tinha mais o que fazer, Jesus já era a última opção dele. O menino já sofria, apanhava, ele caía espumado no chão, ele sofria. É como se hoje em dia a pessoa tivesse, não sei, uma depressão, sofresse de alguma loucura, ou tivesse algum problema, que é só Jesus. Então o menino passava por aquilo e o pai dele não desistiu, o pai dele foi atrás, até que ele ouviu falar de Jesus. Quando foi procurar Jesus, ele achou os discípulos, né? Não achou Jesus porque Jesus estava no monte, e os discípulos não conseguiram expulsar. Mas descendo Jesus viu aquela grande confusão, que depois eu vou voltar aqui e vou explicar para vocês, né, dos escribas e a multidão, e Jesus perguntou o que está acontecendo, e diz que, né, um se levantou na multidão, que eu creio que era o pai do menino, e disse, né, meu filho sofre, já tem muito tempo, um espírito mudo e surdo entra nele, e quando entra, apanha ele, despedaça, ele espuma, cai no chão, sofre, ele vem se secando. A criança já estava sofrendo, doente, magra, sofrendo de verdade. O espírito ruim estava acabando com o menino. E dá para ver aqui, irmãos, que é uma opressão maligna. E a opressão maligna é diretamente, sabe? É o mundo espiritual. São coisas que não vemos, sabe? O mundo espiritual, ele está aqui. A gente acha que não, mas ele está 24 horas agindo. E quando a gente resolve fazer, agir assim para Deus, fazer a vontade de Deus, o mundo espiritual se levanta de tal maneira que Deus não quer nem mostrar para vocês, porque senão eu acho que vocês até desistiriam. O negócio é feio, é real, é 24 horas. Mas aí o homem, ele não desiste. E Jesus, então ele bate a porta certa. Ele não estava mais nos médicos, ele não estava mais na idolatria. Ele finalmente conseguiu chegar a Jesus. E ele fala... há quanto tempo esse menino sofre disso? E ele fala, desde a infância, Senhor, desde a infância. Então quer dizer que o pai dele não desistiu. Desde a infância ele estava buscando e orando. Jesus está falando, não desista do seu casamento, não desista daqueles seus planos, não desista daquela doença que tem te perseguido, não desista do seu filho, não desista da sua filha, não desista do seu pai, da sua mãe, porque é a fé que move montanhas. Deus alcança com a tua fé. Deus, ele não precisa da tua fé para ele trabalhar. Quem precisa da fé é você. Quem precisa da fé é você, para o agir de Deus transformar na sua vida. Então esse pai, ele não desistiu, ele continuou até que ele chegou a Jesus, que foi a solução para acabar com seus problemas. E aqui Jesus diz,
ele fala, perguntou ao pai dele quanto tempo há que sucede isso, ele disse, desde a infância. E muitas vezes é lançado no fogo e na água para destruir. Olha que espírito imundo, irmãos. Ele entrava no menino, o menino queria se lançar no fogo, se lançar na água, ele colocava pedra, se lançava na água para quê? Para morrer, para tirar a vida dele. Hoje em dia tem muito isso nos jovens, é ansiedade, é bipolaridade. A gente tem que se encher de Deus, louvar, buscar, crer que Deus vai te libertar, porque é só com a sua fé que você vai ser curado, você vai ser liberto, vai ser salvo. Então, esse pai, ele não desistiu, e aí ele falou, ajuda-me, Senhor, tem compaixão de nós, ajuda-me. E ele foi aonde? Aonde tinha a maior compaixão de todas, o amor genuíno. Jesus, ele bateu na porta certa. Jesus é Deus do milagre, Deus do impossível. Ele bateu lá na porta certa e Jesus falou para ele, se tu podes crer, tudo é possível. Tudo é possível para aquele que crê. É Jesus, é a palavra dele, está aqui, ele está falando. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. O pai, ele já estava tão incrédulo de tantas vezes ter buscou com os discípulos pela última vez e não deu certo. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, mas ele falou, Senhor, eu quero crer, eu reconheço que a minha fé é imperfeita, mas ele deu o primeiro passo, eu reconheço que a minha fé é imperfeita. Ele disse, me ajude a crer, Senhor. Ele se dobrou diante de Deus, ele pediu para Deus, ele se humilhou e falou, me ajude a crer, Jesus, me ajude a crer. E o que Jesus fez? Jesus curou o menino. Aqui fala, Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele. E quando Jesus fala e ordena, nenhum mal fica, porque ele é o nome acima de todos. O nome dele tem poder, o sangue dele tem poder, aquele sangue derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Basta a gente se dobrar, a gente clamar por ele, que ele vai ouvir tudo que a gente pedir para ele, desde que esteja, diante da sua vontade. E ele, clamando e agitando-se convulsivamente, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam, estava morto. Mas Jesus, tornando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Ou seja, Jesus tocou nele, ele caiu como morto, mas para a vida. Ele reviveu de novo, ele já não era mais aquele menino possuído, ele tinha sido liberto pela fé do pai dele, ele estava liberto em Jesus, ele estava salvo, glória a Deus, aleluia. A outra parte, irmãos, que Deus falou ao meu coração, o Espírito Santo falou, é a parte, dos discípulos, que ficam, às vezes, parece meio que confuso, porque os discípulos, eles caminhavam com Jesus, eles estavam com a presença de Jesus, não é como hoje, que a gente tem um Espírito com a gente não vê, eles não, os 12, eles caminhavam com Jesus, então eles tinham a presença. Aí a gente se pergunta, por que eles não pôde expulsar? Por que lá estava falando que eles não pôde expulsar? Daí aqui no meu pouco entendimento, que o Espírito Santo colocou no meu coração, Jesus estava no monte, um pouco atrás, voltando aqui, Jesus estava no monte com outros discípulos, que foi a transfiguração dele, com Pedro, Tiago e João, os discípulos mais, assim, digamos que mais particulares. Quando ele desceu do monte, ele viu, uns falam que foi no outro dia, mas aqui Marcos fala que foi descendo, ele viu uma grande multidão, uma grande confusão, e viu os discípulos no meio. E os escribas, que eram os que apontavam eles, começaram a zombar dos discípulos, começaram a tirar sarro deles. Por quê? Porque trouxeram a eles esse menino que estava endemoniado. Só que os discípulos, eles não conseguiram expulsar o demônio. E os escribas começaram a zombar deles, É o que acontece hoje em dia, Às vezes a gente, não sei, tá na igreja,
A gente ainda não recebeu a nossa bênção e vem o povo ímpio e começa a nos apontar. Ah, mas você não sai de lá, mas você está orando, mas nada acontece. Mas você é o mesmo, mas é Jesus que está agindo, é Ele que está no controle. Ele tem todo momento para te entregar a bênção, Ele sabe o momento certo para você não se exaltar, porque Ele sabe quem é, Ele é o exaltado. A glória é toda dEle, ninguém pega a glória dEle. Louvado seja o teu nome, ó Jesus. Aí eles desceram, né? Jesus desceu e viu aquela confusão. O demônio já estava agindo ali no meio, né? Querendo fazer aquela confusão. E Jesus chegou para defender os discípulos, para defender, e disse assim: que disputa com eles? Perguntou aos discípulos: o que discute com eles? Aos escribas ele perguntou: o que discute com eles? E eles nem puderam responder. A glória de Deus, que eu creio, imagino, né? Porque quando Moisés viu a Deus, a glória foi tão forte que não puderam, né, ver. O rosto dele ficou resplandecente. E quando Jesus desceu do monte, eu imagino que ele estava com a glória. Então, quando ele perguntou aos escribas, que estavam, né, tacando pedra nos discípulos que não puderam, estavam zombando, que eles não puderam expulsar o demônio, eles perguntaram, né, aos discípulos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus perguntou, né, o que está acontecendo? E eles nem responderam. Aí veio o pai no meio da multidão e respondeu. Aí Jesus soube de todas as coisas aqui, como eu contei para vocês. Aconteceu que Jesus repreendeu o demônio, mas os discípulos ficaram com aquela dúvida, né? E teve uma hora que Jesus falou assim, ó: e respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Pelo que eu vejo aqui, irmãos, quando ele fala assim, que ele fala, ó geração incrédula e perversa, ele está falando dos que estavam apontando os discípulos. Porque os discípulos andavam com eles e sim, os discípulos poderiam estar um pouco incrédulos, faltando talvez um pouco de fé, mas eles tinham fé, porque eles já sabiam de todos os prodígios, de todas as curas, de toda a libertação que Jesus tinha feito. Só que Jesus, ele ficou tão, assim, acho que chateado por todas as coisas que ele já tinha feito, e os escribas, as pessoas ruins, elas não queriam entender no coração dela que ele era Jesus, que ele fazia prodígios e os seus discípulos poderiam fazer também. Então eles atiravam pedra, né? E Jesus ficou chateado. Foi aí que eu acho que Jesus falou, né? Ó geração incrédula e perversos, né? Até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? E no final, né, Jesus vai falando assim, Jesus expulsa o demônio do menino, e os discípulos, e quando entrou na casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Aí essa segunda parte, né, irmãos, que eu vejo assim, que os discípulos, se eles fracassaram, eu acho que foi no momento de assim, no sentido de eles talvez por achar que andavam com Jesus e Jesus deu para ele todo o poder para eles expulsar os demônios, curar os enfermos. Talvez eles se apegaram naquele poder, naquela capacidade, naquela habilidade. Só que eles esqueceram que o poder vem de Jesus. E é Jesus, através da fé deles, que flui o poder. Por isso que eles não conseguiram expulsar. Essa é a primeira coisa que eu entendo. Eles olhou para a capacidade. Às vezes o ser humano, a gente olha para a nossa capacidade. Ah, eu posso isso, eu posso cantar, eu posso louvar, eu posso pregar, eu posso pular, eu posso... Mas não, a gente tem que colocar Jesus acima de tudo. É Ele que te deu o fôlego de vida. É Ele que te deu o fôlego. Primeiramente... eu vejo isso, né? Se os discípulos falharam, foi ao pensar, primeiramente, que eles pudessem, pelo poder que Jesus deu para eles, mas o poder deles aperfeiçoa como?
Com a oração, e faltava oração para eles. Dá para ver aqui que faltava oração, porque Jesus vai dizer: essa casta não se pode sair coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Segunda coisa, oração, porque tudo anda junto. Se os discípulos tivessem orado mais, repreendido, perseverado fervorosamente na oração, talvez eles estivessem em Jesus, né, confiando em Jesus, eles pudessem ter expulsado o demônio daquele menino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que eu entendo de Jesus aqui, né, o que ele está dizendo hoje em dia, né, que a gente não consegue algumas coisas, a maioria das coisas, né, irmão, que isso aqui é bem espiritual, porque igual eu falei para vocês, o mundo espiritual, ele está aí, ele é real, ele atinge nós, é só a gente começar a orar que ele já vai querer nos atingir. E aí a bênção, parece que você não enxerga a bênção, mas a bênção, ela está lá, ela está vindo, ela está liberada praticamente para você. Falta você clamar, colocar os seus joelhos no chão. É jejum e oração. Deus falou aqui, ó, jejum e oração, jejum e oração. Sabe por quê? Não era o jejum que ia expulsar o demônio. Eu vou fazer 3 dias de jejum, eu vou expulsar ali o capa preta, tal demônio, porque você sabe que tem vários tipos de demônio. Não é isso, é a sua vida com jejum e oração. Porque o que acontece quando a gente jejua e ora? A nossa carne é mortificada e o Espírito Santo que fala através da gente. Jesus fala com a gente do céu e ele fala de várias formas. Na visão, no sonho, falando através de alguma pessoa, de uma criança, de um idoso, de um louvor, você vai estar sensível ao Espírito Santo de Deus, você vai orar, você vai buscar, e ele fala através disso, é mortificando a carne, não é o jejum que vai fazer você expulsar o demônio, mas Jesus está querendo uma intimidade com você, Jesus quer te mostrar o profundo, o escondido, mas você precisa estar à disposição, você está aí sentado, mas você é um escolhido de Deus, se você não fosse, você não estaria aqui. Então busque mais de Jesus. Nessa noite ele tem falado, jejue, busque mais, esteja mais perto de Jesus, consagra a sua vida, ouça louvores em nome de Jesus, glorioso Deus. Se a tua bênção não veio, se o seu filho não está aqui, a tua filha, a enfermidade não foi curada, o que falta, a Bíblia está falando aqui, oração, perseverança, ela vai vir, ela está chegando, glória a Deus, aleluia, ela vai chegar, uma hora ela vai chegar, e toda a honra e glória para nosso Jesus, o intermédio, Jesus morreu por nós, ele foi a nossa intermediação, hoje podemos falar com o Pai, podemos falar diretamente com o Pai, o Espírito Santo Consolador está ao nosso lado, nos revelando a palavra, nos revelando, nos falando diretamente conosco. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, então cuide para não machucá-lo, cuide com as palavras, cuide com os atos, com os fazeres, aonde você frequenta, os lugares aonde você vai, o que você fala, você não é mais no mundo, você é de Deus. Cuida-se, Jesus tem ciúmes, ele quer você certinho no caminho dele, até o dia que vamos herdar a salvação. Glória a vosso Senhor, louvado seja o nome do Senhor. João 5,14 vai dizer: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, ele nos ouve. Efésios 6,18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Jesus está falando, não desista, ore e jejue, a tua bênção está chegando. Eu tenho ciúmes, eu quero você do meu lado, do meu jeito, filho, não desista. O seu filho vai vir, o seu casamento vai mudar, o seu marido vai vir, a sua filha vai vir, os seus planos, tudo que você quer vai acontecer conforme a vontade de Deus na tua vida.
A gente pede, a nossa oração às vezes é uma oração meio rebelde, às vezes a gente não entende, às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Então vamos pedir para Deus, para Ele fazer a tua vontade na nossa vida, porque a tua vontade é perfeita e agradável. Jesus só quer que a gente siga os seus caminhos e de pregar o evangelho a toda criatura da terra. Louvado seja o teu nome. Jesus quer você transformado. Jesus te ama. Ele quer te encher da glória, da unção, do poder que vem dos céus. Glorioso Deus. Louvado seja o teu nome, glorioso Deus. Irmãos, até aqui, louvado seja o teu nome. Jesus diz, para a gente não desistir, para a gente ter fé, perseverar, porque a gente combate alguns demônios só com jejum e oração. Não é o jejum em si, entenda, é a sua comunhão, é a sua perseverança, é uma vida contínua em oração, em jejum, toda semana, buscando, clamando. Quando Jesus vê que você não desistiu de clamar, aí você vai receber a vitória. Ele vai abrir as comportas do céu e vai derramar a bênção na tua vida. Glorioso Deus, louvado seja o teu nome. Jesus poderoso, Ele vem com uma bênção para você. Basta você crer, basta você buscar, perseverar na fé, buscar. Ele quer intimidade, Ele quer te mostrar o oculto escondido. Sabe por quê? Porque Ele te ama, senão você hoje não estaria aqui nesse frio, escutando as palavras dEle. E Ele tem falado: meu filho, me ouve e sai por aí, prega o evangelho do que eu estou te falando, e de levai a palavra do evangelho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele te renova, Ele te capacita, Ele te enche, Ele te dá o poder. Glorioso Deus, louvado seja o teu nome. Glórias a ti, Jesus. Até aqui, irmãos, eu agradeço a minha rica oportunidade.